Espaço Mulher, de mulher, para mulher, com dicas de saúde, bem-estar, culinária, família, conselho e dicas bíblicas de mulher para mulher. Tudo num só programa, todas as quintas. Conversa com várias mulheres, das 10 às 11 horas, aqui na Trombeta FM. Espaço Mulher, de mulher, para mulher. Muita paz do Senhor. Seja muito bem-vindo a mais um programa que vai ao ar todas as quintas-feiras, que é o programa de mulher para mulher. Então, eu quero acreditar que todas as mulheres desse lado já estão aí bem ligadinhas. Mas também quero convidar a todas que ainda não se conectaram para poder se juntar a nós através das nossas plataformas digitais, que é através do YouTube, que é a PNL TVI, Facebook Live, que é a Igreja PNL Internacional. Então, quero convidar a todas para ficarem bem ligadinhas, porque hoje nós trazemos um tema muito importante para todas nós, para todas vocês que estão aí deste lado. Então, vamos aprender e vamos aprender. Antes mesmo, eu quero de apresentar o nosso painel, eu quero convidar uma das irmãs para poder orar. Irmã Stella. Já foi. Okay. Muito obrigada. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui e compartilhar com as outras mulheres, com as outras pessoas, Senhor, aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações, ou colocou como tema deste dia, Senhor. Dê-nos entendimento, dê-nos sabedoria, Senhor. Dê-nos discernimento para realmente transmitirmos aquilo que as outras pessoas precisam e estão do outro lado para ouvir, Senhor. Abençoe cada pessoa do outro lado, Senhor. A todos aqui, Senhor, presentes, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Guarda-nos, Senhor, proteja-nos, ilumina-nos enquanto estamos aqui na Tua presença. Muito obrigada. Te agradecemos com ações de graça. Amém. Amém, amém. Muito obrigada. Já agora, quero deixar essa oportunidade para as minhas queridas irmãs poderem se apresentar. Mas antes mesmo, eu quero saudar aqui a nossa líder, que é a nossa mentora, a Bispa Zaida, que não está presente neste momento, mas nós queremos endereçar a ela as nossas saudações. E não só, queremos também endereçar a nossa saudação ao nosso apóstolo Mário, que está do outro lado. Muita paz, apóstolo, que Deus possa abençoar grandemente as vossas vidas. Sem mais delongas, eu quero deixar que as minhas irmãs, as minhas colegas do painel possam se apresentar. Por favor. Muito obrigada, irmã Ornella, por esta oportunidade que me dá de me apresentar. Eu sou a Graciana Pita, painelista. E queria saudar a todos os nossos ouvintes, ouvintes da nossa rádio. Queria também agradecer a Deus por esta oportunidade que nos concede de nós estarmos aqui. Agradecer a nossa liderança, o apóstolo Dr. Mário Casquinha, a Bispa Zaida, que nos dão esta oportunidade, que Deus os tem usado bastante, que lhes dá a sabedoria, para nos dar estas oportunidades, para podermos falar de mulher para mulher, e não só, né, para todos os outros. E mesmo queria agradecer por este momento. Obrigada. Paz do Senhor a todos os ouvintes. Eu chamo-me Stella Fernandes, Marimão. Mais uma vez agradecer também aos nossos líderes, a Bispa Zaida, o apóstolo Mário, agradecer pela oportunidade de estar aqui e falar para os nossos ouvintes de mulher para mulher. Agradecer a Deus pelo dom da vida, por estarmos aqui nesta manhã. Também quero aproveitar esta oportunidade para parabenizar os profissionais de saúde. Hoje é dia dos profissionais da saúde, nesse caso, dia dos enfermeiros. Muitos parabéns a esta camada.
e dizer muito obrigada. Fiquem ligados. Então, feita a apresentação das nossas painelistas, as nossas irmãs, só quero aqui repisar aquelas pessoas que ainda não se conectaram. Por favor, fique conectado através das nossas plataformas digitais, que é a Facebook, que é a PNL Internacional, e a YouTube, que é a PNL TVI. Fique conectada, não saia daí, convida os seus vizinhos, mandem mensagem, partilhem este momento. Para você que é mulher, escolha a melhor parte, seja como a Maria, escolhendo sempre a melhor parte, aprendendo aos pés do Senhor. Nós queremos acreditar que este é o momento, sim, que Deus escolheu, é o momento que Deus selecionou para todas nós mulheres. E como é um programa de mulher, nós sabemos que todas as quintas-feiras nós trazemos aqui temas muito importantes, não só para nós que somos mulheres, mas quero acreditar que para todos aqueles que estão aí ligados. Então, nós trazemos temas bastante importantes. E hoje não é diferente, nós trazemos aqui um tema que vai interessar a você que está aí desse lado. E o tema de hoje é sobre violência doméstica. Nós sabemos que o nosso país tem um elevado índice de violência doméstica e, se calhar, muita gente passa por essa situação, mas não sabe ou não tem a noção de que está a passar ou está sendo vítima da violência doméstica. Então, nós vamos abordar esse assunto sobre a violência doméstica e eu quero convidar a você a ficar bem ligadinho aí deste lado ou bem ligadinha deste lado. Não saia daí. Para começar, já agora, nós sabemos que o nosso país é um país com elevado índice de violência doméstica. Então, eu quero saber das queridas irmãs aqui, as nossas painelistas, afinal de contas, o que é violência? Tem muitas pessoas que estão desse lado, que nos escutam ou que nos vê, que não sabem exatamente o que é violência. Então, eu queria saber exatamente mais o que é violência, antes mesmo de começarmos a desenvolver sobre a violência doméstica, se calhar aqui trazer a definição daquilo que é a violência para as outras pessoas, só para nos situar. Começo mesmo eu. Começo mesmo eu. Primeiro, reiterar as palavras da nossa irmã aqui, a irmã Ornila, que fez menção da grande importância deste tema que nós teremos hoje. Estamos acostumados a falar de outros tipos de temas, outros assuntos, mas achamos que era extremamente importante que nós trouxéssemos esta componente de violência, porque é algo que acontece no nosso dia a dia, na nossa sociedade, na nossa comunidade, é algo que acontece. E o que é, afinal, a violência no seu todo? Bom, diríamos que é qualquer ato danoso que é cometido contra a vontade da outra pessoa. Há várias formas que ela se manifesta. Quando ela é manifestada dentro do ambiente doméstico, então nós dizemos que estamos perante uma violência doméstica. Quando ela é baseada nas diferenças de gênero, nós dizemos que estamos perante uma violência baseada no gênero. Pode ser de homem para feminino ou masculino, então nós dizemos que estamos perante uma violência baseada no gênero. Que danos são esses? Que nós dissemos que é um ato danoso que é cometido contra a vontade da pessoa. Que tipo de danos seriam esses? Pode ser dano físico, pode ser dano mental, pode ser mesmo sofrimento, ameaça, coerção, a privação da liberdade. Então, estas manifestações todas contra a vontade da pessoa, nós dizemos que estamos perante uma violência. Sim, Marcela? Bom, não vou fugir muito do que... não vou fugir muito do que a irmã Graciane disse. Realmente, a violência é o uso intencional da força. A intimidação da moral, ou contra si, ou contra outra pessoa, ou contra um grupo ou comunidade. Isso é que é violência. E isso pode resultar daquilo que a irmã Graciane disse, de lesões, pode resultar de danos psicológicos, pode resultar de deficiência ou desenvolvimento de privação.
Então, ou até pode chegar à morte. Então, a violência está nesse cômodo, no que ela também frisar aquilo que ela disse, no que concerne a mulher, ela pode ser doméstica, porque ela é desenvolvida na comunidade realmente, ou no seio social, ou na família. E também pode ser por gênero, como ela disse, masculino, feminino, homem. Nesse cômodo de ideias. Então é mais ou menos isso. Não foge muito do que ela disse. Ok, muito obrigada. Eu gostaria de saber exatamente de que forma, nós estamos a falar da violência doméstica, mas porque este é um programa feito para mulheres, né? Eu quero acreditar que o maior número da audiência deste programa são mesmo as mulheres. Eu quero saber exatamente de que forma essa violência ela é manifestada. Antes mesmo de falarmos das manifestações, talvez para elucidarmos a componente da frequência, a violência é muito frequente no nosso meio. As estatísticas dizem que 1 em cada 3 mulheres sofre uma das formas de violência, seja ela a física, seja não física. Portanto, 1 em cada 3 mulheres. É muita mulher que sofre violência, portanto, no seio das famílias. Agora, com relação às manifestações, aos tipos de violência, como dissemos antes, não é que estes danos podem ser físicos. Então, a violência pode ser física, pode ser intrafamiliar, aquela mesmo que ocorre dentro da família, pode ser moral, pode ser patrimonial, psicológica e até violência sexual. Nós temos. Então, são vários tipos de violência que nós temos. Sim, irmã Stella, quer aqui acrescentar? Dizer que nesse cômodo das violências também tem a violência econômica, onde há privação ou subtração de bens, né? Quando falamos de econômica, falamos de imposição de dependência econômica também. Podemos também encontrar a violência social, onde a violência social concerne a discriminação, a segregação e a intolerância. E advém também, ou esta violência social pode advertir as depressões, as opressões, os grupos, para os grupos minoritários, nesse caso, os grupos pequenos ou os grupos indefesos. Se calhar a doutora esteve aqui a falar da violência intrafamiliar. Poderia aqui nos explicar o que isso é, como é que funciona, quais são os indicativos para viver essa violência intrafamiliar? Bom, uma violência intrafamiliar é aquela que acontece mesmo dentro da unidade doméstica. É praticada por um membro, não é, da família que vive com a vítima. Como dissemos antes, esta intrafamiliar pode ser uma violência física, pode ser sexual, pode ser psicológica. Como é que ela vai se manifestar? Portanto, também pode ser por negligência, negligência ou então abandono. Nós verificamos que nos últimos tempos, por causa desta conjuntura social que nós vivemos atualmente, há muita tendência das pessoas negligenciarem em termos de tratamento aos seus dependentes. Dentro da família, portanto, temos crianças, temos mulheres, temos idosos. Em algum momento, há negligência na oferta de tratamento destas pessoas. Pode ser até, esta negligência pode consistir em não prover alimentação ou alimentos suficientes para que esta família possa se alimentar. No caso concreto nosso, não é? Temos a componente de que a mulher ela é normalmente a cuidadora. Tudo bem que nos últimos tempos os dois são provedores, os dois trabalham, saem para trabalhar, para buscar a provisão para a família, mas na maior parte das vezes ela é mais cuidadora, ela está mais em casa, porque o esposo ou o marido é que tem que sair para buscar este sustento da família. E porque ela fica e ele sai, ele é que traz a provisão, em algum momento ele não o faz cabalmente. Então estamos perante uma situação de negligência, ele está a negligenciar aquela família. E outra manifestação é, por exemplo, o abandono.
por causa, bom, não estaremos aqui a detalhar quais são as causas que levam que os pais abandonem os seus filhos, geram, são casados e por algum motivo ele vai abandonar, deixa-os. Então, é uma das formas desta violência intrafamília, mas eximiu-se das suas responsabilidades de oferecer este sustento à família, abandona a sua família. Tanto como acontece nas mulheres, acontece também nas mulheres idosas, por exemplo. A pessoa idosa é uma também que sofre bastante esse tipo de violência intrafamiliar. Ele já teve o seu tempo, nasceu, criou os seus filhos e deu tudo que podia dar por eles. Eles agora têm força de trabalho, têm para poderem trazer a provisão para a família, mas, no entanto, ele já é tido como uma pessoa, eu falo dos dois, né? Seja idoso do sexo feminino ou do sexo masculino, então já é tido como uma pessoa que já não contribui. Então, ele é largado, ele é deixado, em algum momento até escorraçam de casa. E situações mais graves são aquelas em que o escorraçam da sua própria casa, porque ele já não pode produzir, trazer bens materiais, então ele já não serve, entre aspas. Então, ele é escorraçado da sua própria casa. Então, situações de abandono, portanto, negligência, essas todas são formas que se manifesta esta violência intrafamiliar, que ocorre no seio familiar. Okay, muito obrigada. E a irmã Stella quer contribuir? Não muito a dizer, porque a doutora Graciane deixou bem claro aqui o que é violência interfamiliar, exatamente isso. Os abandonos, a falta de providência, a maneira como nós tratamos os nossos agregados, nesse caso. Seja ele, como disse a doutora Graciane, seja ele masculino ou feminino, às vezes vivemos com os nossos pais idosos e não temos o cuidado que nós devíamos ter, e às vezes não intencional ou muitas vezes intencional, acabamos fazendo estas pessoas sofrerem esta violência, porque muitas vezes as pessoas têm o entendimento de que a violência é só física. A violência não é só física, a violência é moral. A violência, um ato ou as palavras que tu tiras para uma pessoa pode estar sim a inferir a pessoa nesse ato de violência, porque as palavras ferem, é aquilo que a gente diz, cria algo que não é bom em nós, cria danos. E os danos podem ser muito grandes, e principalmente nos idosos. A maneira como tratamos as crianças, podem ser costumamos já dizer, os nossos filhos tratamos muito bem, mas às vezes somos tutores, às vezes somos, como dizemos, madrastas, e então acontece tudo isso neste seio. E os sinais são exatamente estes, os maus tratos que a gente vê nas pessoas, as doenças que às vezes advêm nas pessoas, ou até na própria criança, porque nós aqui vou falar em África, nós atendemos o lado psicológico como posso dizer, um lado que não é ainda bem concebido para o lado tipo assistência psicológica, mas se notarmos ou se prestarmos atenção na criança ou no idoso, vamos perceber que o lado psicológico desta pessoa está afetado por alguma razão. Então, estes são os índices que mostram que realmente há alguma violência interfamiliar. Okay. Engraçado é que muitas vezes as pessoas que cometem essa tal violência, e elas não têm consciência de que estão perante exatamente a violação dos direitos, dos seus agregados. Exato. Ok, mas eu acho que essa parte da violência interfamiliar é algo que tem que ser ainda muito... Muito, sim. É uma questão que não esgota. É uma questão que ainda precisa ser discutida, é uma questão que precisa ser aprimorizada, que é para realmente... há muitos tabus, né? E não conseguimos ainda aqui. Mas será que isso não teria a ver também com aspectos culturais? Tem, sem dúvida. Okay. Tem, sem dúvida. Mas vamos falar mais disso, acredito, um bocadinho mais adiante. Sim. Ok, já que estamos a falar aqui da violência contra a mulher,
Eu gostaria de saber o que é exatamente violência contra a mulher, doutora Graciane? Quando nós falamos, né, da definição da violência no seu todo, que são aqueles atos danosos que são acometidos contra o próximo, contra a outra pessoa, contra a vontade desta mesma pessoa que sofre. Então, nós depois dissemos que, olha, se estes atos todos forem contra a mulher, se esta outra pessoa for uma mulher, então estamos perante uma violência contra a mulher, que depois tem estas manifestações todas que nós dissemos, nem falamos desta intrafamiliar, que pode ser de contra o outro, mas também temos as outras manifestações, não é? Que temos a moral, a patrimonial, que eu acho que vale a pena falarmos um bocadito desta, a moral e a patrimonial, porque a que mais sofre este tipo de violência é a mulher. Assim, quantas vezes nós não temos uma mãe solteira, porque ela, só por simples fato dela ser mãe solteira, ela é injuriada, ela é caluniada, põe-se em causa a sua reputação. Então, nós criamos danos morais a esta mulher, porque ela é uma mãe solteira. Então, nós não respeitamos, porque apesar do que aconteceu, nós não estamos para julgar a ninguém. Apesar de tudo que aconteceu, então nós temos que perceber, nós não temos o direito de julgá-la pelo simples fato dela ser, portanto, uma mãe solteira. Proferirmos palavras injuriosas contra ela, porque ela é uma mãe solteira. Mas isto acontece. Então, quando nós fazemos isto, quando isto acontece, nós estamos perante uma violência, olhando para a componente moral. Então, nós denigrimos a moral desta mulher. Talvez seguir falando um pouco da patrimonial, que é muito frequente, e também quem mais sofre esta violência patrimonial é a mulher. Não quero dizer que os homens não sofrem, sofrem também, mas a mulher principalmente. O que significa? É dano, perda, subtração, destruição, a retenção de objetos, até de documentos pessoais, não é? Bens e valores. Portanto, há esta privação. Em que circunstâncias muitas vezes isto acontece? Uma mulher fica viúva, por exemplo, quais são os hábitos que nós temos? Eu não diria que é a cultura, não. Os hábitos que nós desenvolvemos nas nossas comunidades. Porque ela saiu de sua casa, veio, não é? A maior parte no nosso país, a maior parte dos casamentos são patrilineares, onde a mulher é que sai de sua casa, se junta. Nem sempre eles conseguem estar no seu canto, na sua casa, na maior parte das vezes, porque as nossas uniões são uniões de famílias, ela está no seio de alguma família. Quando, por alguma razão, por algum motivo, o cônjuge parte primeiro, perde a vida primeiro, o que acontece com esta mulher? Lhe é retirada tudo. Aquilo que ela construiu, não é, com seu parceiro. Então, esta é a clara portanto, manifestação da violência patrimonial, não é? Então, ela é retirada tudo, em algum momento lhe deixam só com as crianças. Como é que ela vai dar continuidade naquele projeto que os dois haviam desenhado? Então, como este exemplo, há vários outros exemplos que acontecem na nossa sociedade, portanto, referentes à violência patrimonial. Em algum momento, os dois trabalham. É um exemplo, não é? Os dois trabalham e, no entanto, a mulher não tem esta oportunidade de participar da gestão da renda que os dois trazem para casa. Quem o faz é o esposo. É o homem. Ele é como se simplesmente ele tivesse as ideias de desenhar e materializar aquilo que são os projetos da família. Mas a mulher também tem os seus anseios, tem as suas vontades. Tudo bem que temos que partilhar, mas não nos esqueçamos que são duas pessoas ainda. Juntaram-se para constituir uma família, mas os dois, cada um tem suas ideias, tem seus anseios, tem aquele momento dela, não é? Ela trabalha, mas ela não tem o direito de fazer gestão, de participar da gestão. Então, é uma forma também de violência patrimonial. Então,
eu penso que estas, todas elas, não é? Têm este rosto feminino, mas estas aqui, eu percebo que elas têm, o rosto feminino é muito mais presente nestes tipos de violência. Bom, interessante realmente. Dizer que este lado da violência patrimonial é realmente, ou afeta realmente as mulheres, ou na maior parte, ou quase que 90%, se falarmos em percentagens, ela é afetada na maior parte na mulher, porque ela realmente é retirada a liberdade até a liberdade de ser quem ela é, né? Ela é retirada de exercer aquilo que ela é como mulher. Então, isso é isso que a doutora Graciane esteve a dizer, que na maior parte ela acontece ou está lá a figura masculina, para criar este impedimento. Enquanto ele vivo, é ele que está lá a fazer a gestão, como disse, muitas delas até que sofrem mais são aquelas que são dependentes. Aquelas que são dependentes do marido, da parte financeira. E às vezes ela, se calhar, por algum momento é escorraçada e sai de casa, sai sem nada. Vai de mãos vazias, porque simplesmente ele é o detentor do poder. Ele acha que pronto, ele é que comanda todas as coisas. Então não há aqui como posso dizer, a Bíblia diz que quando nos unimos somos um só. Então nos esquecemos este lado. Acabamos nos esquecendo deste lado. Falo disso até nós crentes, né? Não vou falar até das outras pessoas, mas nós crentes até também acabamos esquecendo que Deus, quando disse para nos unirmos, estávamos a nos unir para nos tornarmos um só. E quando você retira esta liberdade patrimonial do seu cônjuge ou da sua parceira, automaticamente você está a criar um dano nesta mulher. Está a criar um dano nesta mulher. Está a criar o ato de violência nesta mulher. E não vamos falar de muitas outras coisas da mulher até que trabalha, mas ao mesmo tempo ela não tem a condição, ou não é dada a condição até de usufruir daquilo que ela tem como rendimento. Porque o marido achou que não, se ela trabalha, ela tem que trazer aquilo e todo, coisa, e quem faz a gestão é o marido. Então, é um pouco caricato realmente este lado da violência patrimonial. Okay. E falando mesmo desta violência patrimonial, o que acham que pode ser feito por forma a reverter esse cenário? Porque sabemos que muitas mulheres realmente, principalmente aqui em Moçambique, passam por situações de natureza. Então, gostaria de saber o que é necessário, o que pode se fazer por forma a reverter esse cenário da violência patrimonial. Particularmente, eu acho que o que deve ser feito, primeiro, é haver este empoderamento feminino. Nós devemos permitir que a mulher seja suficiente, sem que ela abdique desta parte de cuidadora, porque ela é cuidadora. Ela tem que ser empoderada. Se ela souber que o que está a acontecer não é normal, não é lícito, não é correto, ela saberá posicionar-se, ela saberá perceber que não, eu não posso permitir que os outros façam isto. Então, ela poderá recorrer, não é, no sentido de que os outros garantam que os seus direitos sejam cumpridos, mas ela tem que ser empoderada. Não empoderá-la simplesmente materialmente apenas, mas com conhecimento também. Porque se ela souber que não é normal que isto aconteça, ela há de correr atrás dos seus direitos. Okay. Se ela perceber que
dependendo do regime de casamento no qual eu estou, mas no nosso meio, no nosso meio, não é muito frequente termos os regimes de casamento de separação de bens ou separação de bens adquiridos. A maior parte dos regimes é comunhão de bens, se bem que também a maior parte das famílias é por união, não é? De fato. E não de facto, sim. Então, o regime previsto lá é este de comunhão de bens. Então, não significa que depois do cônjuge ter partido, então ela tem que perder tudo que perdeu porque ela veio da sua casa. Não é assim, porque ela ficou ali, ela construiu também, ela participou, ainda que ela não tenha trazido algo de fora, mas quem ajudou, quem participou na preservação, na conservação daquele patrimônio foi ela. Então, se ela tiver conhecimento, se ela for empoderada, se nós ensinarmos a nossa sociedade que é necessário que a mulher conheça os seus direitos, acredito eu que ela há de fazer tudo para que esses mesmos direitos sejam salvaguardados. Ok, irmã Estela. Eu até parto do princípio que nós costumamos a dizer que colocamos o homem num espaço de poder. E daí advém que estes homens fazem estas coisas. E por causa da cultura patriarcal, até a família, como esteve a dizer aqui a doutora Graciane, quando o marido perde a vida, a família se acha no direito de todas as coisas, de retirar até aquilo que é provisão da família. Ela se acha no direito de retirar todos os bens, porque se calhar o seu familiar, que é o marido, perdeu a vida, então ela não tem direito, porque se calhar uniu-se a mulher com união de fatos, não esteve casada. E muitas vezes eu costumo dizer que a mulher, ela não tem o conhecimento dos seus direitos. Ela não tem o conhecimento daquilo que ela pode fazer para mudar estas coisas. Mas ela precisa, em algum momento, se posicionar. Eu costumo dizer que não é que às vezes precisamos aproximar. Sabes, o medo traz muitos problemas. E muitas vezes a mulher tem esse lado, tem medo de aproximar e de procurar saber quais são os meus direitos, o que é que eu posso fazer mediante estes atos. E principalmente a mulher, aquela mulher, vamos dizer, aquela mulher interurbana, nesse caso, a mulher que vive lá no campo, ela sofre mais ainda, porque não tem acesso aos seus direitos, não tem acesso à informação. Ela fica submissa, mas não submissa num sentido de violência mesmo. Não é submissa porque há alguma coisa que está bem ou alguma coisa que pode se moderar, mas é submissa no sentido de violência. E porque ela não tem acesso a essa informação, não tem acesso ao conhecimento, não tem acesso... eu acredito que, como disseste, precisa se fazer ainda muito trabalho. Muito trabalho. Para que realmente a mulher acorde e perceba que este ato que está a acontecer comigo precisa mudar. E como vai mudar? Você precisa de ajuda, precisa de conhecimento, precisa de informação, que é para realmente tomar uma atitude. Ok, mas falando para exatamente dessas mulheres interurbanas, como é que nós podemos fazer, porque muitas delas, se calhar, não têm acesso a esse tipo de informação, não têm acesso a estruturas que possam acolhê-las nesse sentido. Então, eu gostaria de saber o que é que nós podemos fazer, o que aconselhar a essas mulheres, né? Estão sendo vítimas desse tipo de violência, mas... logo a priori, o que é que nós podemos aconselhar a elas a fazer, tendo em conta que elas não têm acesso a essa informação de uma forma rápida, tendo em conta que elas também não têm acesso fácil a essas estruturas ou a essas entidades que possam acolhê-las. O que é que elas podem fazer? A primeira coisa que elas podem fazer... Não, daí que entra, né, a estrutura, a comunidade. Aí é que entra a comunidade. A comunidade precisa ter esse papel, porque se não tem, se calhar, acesso a toda a informação, se calhar, que nós temos aqui na cidade, ou nas capitais, ou por aí em diante. Mas a comunidade tem um papel preponderante neste sentido. Bom dizer que também já existem agora
projetos que focam, têm enfoque as comunidades para falar desses aspectos da violência, violência doméstica, violência à criança, à mulher, por pouco que seja, mas já existem organizações que estão focadas nesses aspectos. Então, eu quero acreditar que precisa começar da comunidade. Precisa começar da comunidade para fora. Talvez até eu complemente o que a irmã Stella esteve aqui a dizer com relação ao papel que a comunidade desempenha. O próprio Estado, o próprio governo está a trabalhar bastante nesta componente da luta contra a violência, todo tipo de violência. Temos as leis que foram aprovadas, não é? A lei contra a violência doméstica, a violência contra a mulher particularmente, a lei da família já aprovada. Então, todos esses instrumentos são instrumentos que mostram que realmente esta é uma prática que não é aceitável. Não? Então, já cabe a todos nós já estamos a fazer aqui, não é? Cabe a todos nós que façamos chegar a todas elas, principalmente esta mulher rural, esta que está muito distante, mesmo a mulher urbana. Temos muitas mulheres aqui que sofrem destes males todos, mas em algum momento, presumo eu, que normalizaram. Normalizaram porque a mãe passou por isto, porque a tia passou, a avó passou por isto, então ela também passa por esta situação. Então, o que tem que acontecer realmente é que todas nós saibamos que não é normal. Não devemos compactuar com estes males todos que acontecem no nosso seio. Sim, a consciencialização que tem que acontecer, tanto para todas as mulheres, e devemos até começar em tenra idade. Mostrarmos aos dois, menino e menina, que os dois têm os mesmos direitos. Os dois têm que ter a mesma oportunidade. Em algum momento, nós, sem nos apercebermos, nós já fazemos isto. A menina tem que ficar a lavar a louça em casa, enquanto que o rapaz vai à escola. A menina tem que se esforçar para fazer tudo e terminar e poder ir à escola. Mas com o rapaz nós não fazemos assim. Nós estamos já a ensiná-los que o tratamento entre os dois é desigual. Mas se nós já começamos desde tenra idade a dar-nos o tratamento igual, é hora dos dois acordarem, é hora dos dois ajudarem nas tarefas de casa, é hora dos dois irem à escola, os dois têm que se esforçar. Darmos oportunidades iguais, tanto a menina quanto ao rapaz, tanto ao homem quanto à mulher. Já estamos a reduzir este fosso de desigualdade em termos de acesso à informação, acesso ao conhecimento. Estes comportamentos são nossos, dos pais mesmo, né? E isso parecendo que não causam muitos danos. Causam muitos danos, parecendo que não criam feridas para os nossos filhos. Eles vão crescendo com a concepção de que os meus pais me tratam assim, não me tratam assim, tratavam este assim, de diferente maneira. E aquilo ela carrega consigo. E para se tornar uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, a tendência, se calhar, dessas pessoas até é ferir uma outra pessoa, porque está ferida, está machucada, tem uma ferida que não foi tratada. Então, a tendência dessa pessoa no futuro é ferir outra pessoa. Okay. Por quê? Porque ela trouxe consigo, do berço, da infância, da criação, aqueles hábitos. Foi ensinada que estas coisas são assim e não são diferentes disto. Daí esta violência, até a violência física, muitas vezes parte de lá. Nosso pai costuma falar muito do DNA. O DNA exatamente é este. Você traz aquele comportamento da infância, ou que você viveu lá atrás, para aqui, para o futuro, e transfere para as outras pessoas. Transfere para os seus filhos, transfere para... Quer dizer, é uma transferência de DNA maligno. É maligno. Então, é preciso olhar para este lado. E como a doutora Graciane esteve aqui a dizer, a sociedade, não só a sociedade, mas todos, em geral, têm um papel preponderante neste aspecto. Precisamos de trabalhar muito. Trabalhar muito. As igrejas também. A Bíblia, a palavra de Deus, tem esse papel.
Ok, muito obrigada, irmã Stella. Vamos partir para um brevíssimo intervalo. Não saia daí, continue bem ligadinho, que nós voltamos já já. Espaço Mulher, de mulher, para mulher, com dicas de saúde, bem-estar, culinária, família, conselho e dicas bíblicas de mulher para mulher. Tudo num só programa, todas as quintas. Conversa com várias mulheres, das 10 às 11 horas, aqui na Trombeta FM. Espaço Mulher, de mulher, para mulher. Terra, céu e mar, tudo que há, Deus é quem fez. Todo ser que respirar, em qualquer lugar, louve a Deus. Ele é a vida, sem medida. Ao Senhor vamos sempre adorar. Ele é a vida, sem medida. Ao Senhor vamos sempre adorar. Quero viver louvando infinitamente, com Jesus lado a lado. Eu sei que um dia vou estar. Quero viver louvando infinitamente, com Jesus lado a lado. Eu sei que um dia vou estar pra sempre, por toda a eternidade, por toda a eternidade. Espaço Mulher, de mulher, para mulher, com dicas de saúde, bem-estar, culinária, família, conselho e dicas bíblicas de mulher para mulher. Tudo num só programa, todas as quintas. Conversa com várias mulheres, das 10 às 11 horas, aqui na Trombeta FM. Espaço Mulher, de mulher, para mulher. Estamos mais uma vez, estamos de volta ao nosso programa. Só para aquela pessoa que acabou de se conectar agora, estamos mesmo a falar sobre a violência doméstica, com mais enfoque para a violência contra a mulher. E dando continuidade à doutora Graciana, estávamos mesmo a falar dos tipos de violência, sim, contra a mulher. Exato, exato. Já quando fomos ao intervalo, a irmã Stella esteve aqui a fazer menção de algumas formas que depois se manifestam, de algumas manifestações que há algum tipo de violência que as pessoas sofreram, depois terão uma manifestação. Então, isso remete-nos à componente da violência psicológica, que ela é muito frequente e traz danos enormes a todas, a família, a sociedade, a toda a comunidade. Mas o que seria, então, esta violência psicológica? Realmente são ações, não é?
ou comportamentos, crenças, decisões de outra pessoa que são cometidas, não é, contra uma outra pessoa, por meio de intimidação, manipulação, ameaças. A ameaça pode ser direta, humilhação. Portanto, essas são todas as formas, essas maneiras todas que as pessoas utilizam para poder exercer contra o próximo. Então, o que é que isso acarreta? O que é que isso traz para aquela pessoa que sofre esta humilhação, que sofre esta manipulação? Então, ela tem uma saúde psicológica muito para baixo. Tem a redução da autodeterminação, a sua autoestima, ela fica muito embaixo. Ela fica com a sensação de que ela não tem capacidade para fazer absolutamente nada. Não tem capacidade para pensar, não tem capacidade para produzir. Então, até para agir, sim. Nós temos que ter algum poder de decisão, temos que ter um raciocínio para podermos tomar alguma decisão. Mas uma pessoa que sofre a violência psicológica não tem. É uma pessoa que depois ela é frustrada, ela é deprimida. Há dias nós falamos, o apóstolo falou bastante da depressão num dos serviços que nós tivemos. Então, são consequências desta violência psicológica que a pessoa sofre. E o que é que nós fazemos depois? Nós achamos que esta pessoa é desinteressada. Tampouco pensamos que ela está numa fase não saudável, está numa fase de doença mental, de doença psicológica, exatamente por causa de toda a componente psicológica que ele veio passando ou veio sofrendo até aquele momento em que ele se encontra. Então, a violência psicológica realmente é algo que nós temos que pensar muito nela. Como dissemos, temos que trabalhar bastante nela, temos que perceber que os nossos atos, quando humilhamos alguém, quando injuriamos alguém, quando fazemos algo, quando nós oprimimos alguém, então isso tem consequências no futuro desta mesma pessoa. Danos muito graves e realmente é frustrante até nas nossas crianças. Aquela mãe que está frustrada ou está psicologicamente abatida, ela não consegue transmitir algo de bom até para os seus próprios filhos. Ela não consegue, como a irmã Graciana esteve aqui a dizer, ter a capacidade de decidir alguma coisa. Não tem força. Como esteve a dizer, a depressão, nós não conseguimos muitas vezes notar, porque a depressão tem níveis e muitas vezes nós não conseguimos identificar quando a pessoa está deprimida, mas parecendo que não, ela mostra sempre algum sinal de depressão, até para arrumar a sua própria casa, tomar conta dos seus próprios filhos. Tu vês tudo de qualquer maneira, mas não percebes. Quer dizer, nós nos limitamos a julgar esta mulher, mas não percebemos no fundo o que realmente está a acontecer com esta mulher. Mas esta mulher pode estar a passar uma violência psicológica, e que aquilo tem afetado o dia a dia dela, o dia a dia na família, o dia a dia social, tem afetado de alguma maneira. Então a violência psicológica precisa ser muito trabalhada. Para nós crentes, nós já temos muita palavra de Deus. Amai-vos uns aos outros. Ame a si e ame ao próximo. Então, o amor é a base. Se tu consegues te amar, se não gostarias que alguém te ferisse por algum ato, seja lá de palavra, força física. Então, se tu consegues perceber isso, eu quero acreditar que dificilmente tu vais fazer a mesma coisa para o outro. E se temos feridas, essas feridas podem ser tratadas. A palavra de Deus já diz o perdão. Precisa também ser feito um trabalho com a saúde. Nós pensamos que o ir ao psicólogo é para pessoas malucas, mas o ir ao psicólogo não é para malucos. O ir ao psicólogo é para as pessoas que não estão bem emocionalmente também. Então, este todo um conjunto vai fazer com que algo possa mudar. Muita gente diz
eu estou a passar, ou muita gente está na igreja, se for já ver a pessoa que vai lá, senta, ela não está bem emocionalmente, ela não está bem psicologicamente. E se fores aprofundar, se fores já sentar, tu vais ver que a maior parte tem problemas de violência psicológica. E já que estamos a falar mesmo no seio da igreja, nem nós como crentes, existem muitas mulheres, muitas pessoas que sofrem violência, essa violência psicológica, e muitas das vezes eles se escondem por detrás de alguns versículos bíblicos. Sim, porque eles são mal interpretados. Sim, por exemplo, existem mulheres que sofrem violência doméstica e a única coisa que elas, aliás, elas acabam se escondendo por detrás daquele versículo que diz que as mulheres elas devem ser submissas. Sim. Então, eu não sei qual é o conselho que nós podemos dar a essas mulheres. A irmã Stella disse uma coisa muito, muito, muito interessante. Amai-vos uns aos outros. A mulher é submissa, sim. Mas se a sua família a ama, a submissão que a Bíblia faz menção, não é submissão patológica, não. Exatamente. Não é. É uma submissão saudável. Tem que haver um líder dentro de uma casa. Então, a submissão de que a Bíblia faz menção, eu acredito que não é aquela submissão patológica, de ela até não ter uma voz, dizer que, olha, eu não quero esta garrafa nesta posição, eu quero esta garrafa naquela. Eu não gosto da minha casa desta forma, mas eu gosto da minha casa daquela forma. Sim. Muitas mulheres que estão sob esta submissão patológica, elas não têm esta voz. Dizer que a minha casa está escura, não tem luz, por exemplo. Eu devo mudar este cortinado, por exemplo. Ela não tem esta voz. Uhum. Porque os outros, na verdade, não a amam. Uhum. Fazem de contas que têm um amor por ela, mas não é um amor. O amor não fere. Não. O amor protege, o amor... É aquela coisa bonita, aquele brilho, não é? Que tem que acontecer, aquela luz que tem que haver. Então, eu acho que o que eu podia talvez dizer, se ela na verdade estiver numa condição destas, em que ela não pode fazer o que achar que deve fazer para o bem, ela nem tem ideias de que deve fazer, então ela tem que perceber que está sob uma submissão patológica. Se esta mulher é uma mulher que conhece a Deus, ela é feliz, porque tem que dobrar o seu joelho, buscar orientação divina. Mas se é uma mulher que ainda não conhece, então ela tem que perceber que este tipo de submissão não é uma submissão correta, não é? E ela tem que ter alguma voz, tem que ter voz e perceber e dizer que não, isto não é assim, não tem que acontecer assim. Eu sou pessoa também. Eu sou uma pessoa que tem alguma ideia, tem que expressar, tem que exteriorizar. Tudo bem que quando esta pessoa está sob esta violência psicológica, realmente, por causa desta baixa autoestima, ela não consegue, ela não percebe. Então, cabe a nós outras, que estamos ao lado dela, mostrarmos a ela, darmos esta força e, em algum momento, fazemos o contrário. Ela não está arrumada, não consegue se arrumar, não consegue se... Mas nós nunca percebemos que o fato dela não estar arrumada é porque ela está numa situação de doença já, exatamente. Nós não percebemos isto e darmos uma mão, levantarmos a ela, puxarmos por ela. Muitas vezes fazemos o contrário. Julgamos e deitamos ela mais abaixo ainda. Então, o que eu acho que nós devemos fazer, se por si só ela não pode, então nós temos que ajudá-la, temos que mostrar que não, esse não é o caminho. Porque a finalidade a consequência deste problema todo que ela sofre, é um dia ela olhar para si e dizer que não vale a pena. Se ela diz que não vale a pena, é que ela já está num extremo em que pode cometer atos para terminar consigo própria. Então, eu acho que nós temos que fazer isto, não é? Vemos que ela não consegue por si própria, vamos ajudá-la, vamos puxar por ela, vamos chamar a razão dela e talvez até daquele que é
o agressor, Exato. no sentido de se mostrar, demonstrarmos que realmente ele está a cometer um ato de violência para com a sua companheira, para com aquela mulher. Então, eu acho que é o que nós podemos fazer, devemos fazer, não podemos, devemos fazer, para que possamos nos salvar. Ok. Vamos abrir as nossas linhas para interagir com os queridos ouvintes. Estamos aqui com as nossas linhas já abertas para você que está aí desse lado e você quer aqui interagir conosco. As nossas linhas já estão abertas. Podem nos ligar, sim, pelo número 84 10 11 050. Liga sim, pelo número 84 10 11 050. E deixa ficar aqui a sua opinião, deixa ficar aqui a sua dúvida, que nós estamos aqui prontas para poder interagir com o amado ouvinte. Sim, e dando continuidade, irmã indo naquele versículo que estamos a falar, acho que é, se não estou em erro, Efésios 5, 21. Sim. Porque o que nós temos que perceber aqui quer dizer, costumamos deturbar a palavra. Porque se a palavra diz sujeitai-vos uns aos outros, para dizer o quê? Se eu posso te amar, tu também podes me amar. Então, a submissão não pode ser nesse sentido de oprimir a outra pessoa. É de eu me sujeitar, é concordar naquilo que... Quer dizer, quando há quando se diz sujeitai-vos, é do tipo, tanto para si como para mim, pode ser igual. Se concordamos naquilo, podemos caminhar juntos. Então, o homem, ele realmente se teme a Deus, ele ama, ele cuida, ele protege e não destrói, ele não desrespeita. Então, a submissão não pode partir daí, porque se realmente somos submissas, é porque nós somos auxiliares, somos ajudadoras. Né? Deus nos criou assim, né? Como auxiliares, e não para ser submissas no tal sentido que as pessoas tendem a levar. Então, é mais ou menos por aí. Muitos perpetradores da violência usam. Exatamente. Sim, estamos a falar no meio cristão e não só. E não só. Até aqueles que não são crentes conhecem versículos muito bem esse versículo. Então, a primeira coisa que eles dizem, quando nós queremos dar a nossa opinião com relação a algum assunto dentro de casa, o que nós ouvimos frequentemente, o que muitas mulheres ouvem, que não, na tua igreja não ensinam que a mulher tem que ser submissa. Já viu? Sim, a mulher tem que ser submissa, a mulher não pode estar ao mesmo nível que o homem. Então, é uma situação muito triste mesmo. Exato. Acho que Deus nos dê a graça. É verdade. Realmente é aquilo que a doutora Graciana esteve aqui a dizer. Nós, como mulheres, temos um papel importante. Nós, como mulher, percebemos, entendemos, estamos bem. Hoje estamos bem, né? Se calhar, amanhã posso ser eu. Ter um problema de depressão, um problema também que me afetou psicologicamente. Mas nós temos que ter a capacidade de ajudar a outra mulher, aquela mulher que precisa, aquela mulher que está cabisbaixa, aquela mulher que está com a baixa autoestima. Nós temos que ter essa capacidade, principalmente nós como crentes. Estamos lá como mulheres, é aquilo que estamos lá, se calhar, a passear a nossa classe, mas nós temos um papel lá dentro. Temos um papel cá fora. Que é identificar a outra mulher, porque se tu és mulher, tu consegues notar, consegues perceber uma mulher igual que não está bem. Então, o que nós tendemos a fazer? É rir, é gozar, é apontar o dedo, olha aquela como está vestida, olha o cabelo dela. Então, são estas coisas, e nós não percebemos que aquela mulher está assim mesmo porque tem um problema psicológico e que advém da violência, seja ela de onde vem. Porque a violência vem de várias partes, como estivemos aqui a definir, de grupos, de famílias. Então, esta violência vem de vários lados. Pode ser em casa, pode ser fora, mas que afeta de alguma maneira a mulher, afeta. Antes mesmo de avançarmos para outro ponto,
Quero convidar os amados ouvintes para ligarem para os nossos números, que é o 8410 11050. 8410 11050. Já estamos com as linhas abertas. Ligue já para nós, deixa ficar aqui a sua contribuição, deixa ficar aqui a sua dúvida. Queremos sentir o calor da vossa audiência. Sim, se calhar dando continuidade, nós estávamos já falando dos tipos de violência, fora a violência psicológica, é a violência sexual, que infelizmente muitas mulheres passam por essa situação. A doutora Graciane quer aqui compartilhar um pouco o que seria a violência sexual. Sim. Realmente, violência sexual, nós até podemos pensar que é algo que não acontece ou imaginarmos que só acontece para com as pessoas mais novas, mas mesmo dentro de casais acontece, sim. Acontece. O que é? É a ação que obriga a uma outra pessoa a manter contato sexual. Este contato pode ser físico ou pode ser verbal, com o uso da força, intimidação, coerção, chantagens, subornos, ameaças. Desculpa, doutora Graciane, segura a sua linha de pensamento. Temos a indicação de que temos um ouvinte em linha. Paz do Senhor. Paz do Senhor, como está, irmã? Estamos muito bem. De onde é que nos fala e como é que se chama? Aqui fala a pastora Rosa, de Macala, Porto. Pastora Rosa, está bem-vinda ao nosso programa. Como está, pastora Rosa? Amém. Está tudo bem, graças a Deus. Estou um bocadinho gripada, mas estou bem, graças a Deus. Que o Senhor a possa restaurar. Quer deixar ficar a sua Amém. contribuição? Desculpa, não percebi. Quer deixar ficar a sua contribuição? Desculpa, não percebi. Quer deixar ficar a sua contribuição? Pois. Agradecer a Deus pela vida das painelistas e de louvar o tema bastante interessante, muito importante para os dias de hoje em que nós vivemos, né? Falar de violência doméstica é algo que parece ser tabu, mas deve ser falado. E talvez deixar aqui, na minha opinião, com relação a alguns aspectos que as irmãs foram colocando e chamou muito também a minha atenção. Quando, logo no início do programa, a doutora esteve a falar de quão importante é que as mulheres possam vencer o medo, que as mulheres possam conhecer os seus direitos. Na verdade, parte muito disso, porque algumas mulheres, por não conhecerem os direitos que têm, elas acabam passando por violência doméstica e sem perceber, elas acabam sendo humilhadas. E eu até lembro-me de algumas situações que eu presenciei, né? Falo de uma forma pessoal, mas também alguém que eu conheci que passou por questões como esta, de violência. E esta pessoa, diferente de mim, ela acabou perdendo o esposo e a família do marido tomou tudo que eles construíram durante anos. E ela tem uma filha, e ela ficou assim, deprimida, perdeu tudo que construíram. Ela teve que começar a vida novamente. Foi muito difícil, mas graças a Deus que ela tem superado. Mas parte muito porque algumas mulheres, elas se acomodam naquilo que elas se convencem naquilo que é união de fatos, né? Acreditam que união de fatos é tudo e não se esforçam para legalizarem a sua situação diante de Deus e diante dos homens, o que é muito importante, faz toda a diferença. E na hora em que coisas como essas acontecem, você tem diante dos homens uma ferramenta que te dá toda a autoridade para você não cair em mãos alheias, de pessoas que vão querer se aproveitar disso. E teve também uma tendência, na época que eu passei por isso, de pessoas tentarem, mas perceberem os direitos. E não tiveram chance alguma, mas não aconteceu a mesma coisa com ela. Ela perdeu tudo que construiu e foi muito difícil para ela superar. Já passam mais ou menos uns 3 anos e ela ainda vem superando. Teve que procurar um psicólogo porque também afetou o emocional dela. Então, todas nós, mulheres, precisamos, na verdade, ser empoderadas em matérias de
como vencer a violência doméstica, a violência especificamente voltada às mulheres, né? E as mulheres precisam também procurar ajuda, porque algumas acabam não pedindo ajuda porque são julgadas, porque ninguém as compreende, porque todo mundo está apontando o dedo, mas nós, como mulheres, como igreja, somos chamadas a segurar na mão dessas mulheres, ajudar ao invés de julgar, porque neste momento as pessoas ao seu redor já fazem esse papel de julgar desta mulher, poder apoiá-la e não julgá-la. Então, é o que eu queria contribuir, que na verdade precisamos nos posicionar de forma diferente quanto aos aspectos ligados à violência sobre todos os níveis. É importante que estejamos juntos ou juntas, unidas, amando esta mulher, ajudando esta mulher para ela conseguir física e moral. Então, é mesmo isso que eu queria deixar. Estou aprendendo muito, as irmãs estão lindas, estão todas lindas. E Deus tem usado muito as vossas vidas para nos abençoar. Muito obrigada. É o que eu queria compartilhar. Muito obrigada, pastora Rosa. Obrigada pela sua contribuição. Falamos que as mulheres são retiradas dos seus bens porque o seu cônjuge perdeu a vida e a família quer se empoderar daquilo que tudo que é, porque muitas vezes é aquilo que dissemos na união de fatos e às vezes não tem nos ajudado bastante. Então é preciso realmente que as mulheres tenham conhecimento dos seus direitos. E aquelas que se calhar não têm conhecimento, nós as mulheres temos este papel, a comunidade em geral tem esse papel. Já tem-se feito muito esforço nesse sentido. Como disse a doutora Graciane, mesmo o governo tem estado a trabalhar nesse sentido para que a mulher conheça os seus direitos e saiba como agir quando está diante destes casos. Sim. Marcela, só porque nós já estamos mesmo a correr com o tempo, gostaríamos só de falar um pouco sobre a violência sexual. A doutora Graciane já estava mesmo a introduzir. Assim. É verdade. Sim, como dizíamos, que é uma ação, não é que obriga a uma outra pessoa de manter um contato sexual, que possa ser físico ou verbal, não é? Com o uso da força, da intimidação, da coerção, de chantagens, subornos, ameaças ao outro, não é? Usando mecanismos que anulem a vontade, portanto, da outra pessoa. Este é um tipo de violência que, como disse no início, não acontece apenas com pessoas entre pessoas com poder de decisão e outra sem poder de decisão, neste caso, adulto para com uma criança. Infelizmente, essa aberração acontece, adulto para com uma criança, mesmo dentro dos casais, acontece muito. E, em algum momento, pensamos que porque é minha esposa, é porque é minha mulher, porque está ali, eu devo fazer atitudes, não é? Anulando a vontade da pessoa. Não tem que ser aquela assim. Questão que estávamos a falar sobre a submissão. Exato. Se eu não tenho respeito por ela, eu tenho que respeitá-la. Se eu a respeito, se este dia estiver com alguma indisposição, nós sabemos que nós temos dias de indisposições. Sim. Temos. Sim. Temos os nossos afazeres domésticos neste campo, mas também temos dias que temos indisposições. Não estamos bem. Então, o nosso parceiro, em algum momento, tem que nos compreender, tem que respeitar e não usar esta componente de intimidar, não usar esta componente de fazagens. Porque se não me serves em casa, eu hei de procurar lá fora. Não é assim, não tem que ser assim. Tem que haver um respeito, tem que perceber, mas o que é que está a acontecer? Por que é que está a acontecer isto? Então, os dois podem encontrar até uma solução e não recurso à violação ou violência sexual. Então, este é um campo que é muito predominante nas nossas famílias, nas nossas casas. E porque são aspectos que ocorrem dentro daquelas quatro paredes, não são exteriorizadas. Em algum momento, ela sofre por isto quase que todos os dias. E quando é assim, ela acaba não tendo aquela disposição
aquela disponibilidade. Aquele mal-estar acaba sendo contínuo, porque é um martírio para ela. Então, ela nunca vai estar disponível. Mas porque é algo que não se pode falar. Nós fomos educadas assim, principalmente nós mulheres. Fomos educadas assim. Esses assuntos do quarto não saem, exatamente, não saem daquela porta. E acabamos sofrendo bastante com isso. Tabu, né? Sim. Então, pensamos nós que não é correto. Quando a nossa moderadora perguntava, mas o que é que nós vamos fazer? O que é que nós podemos fazer? Então, este empoderamento, ela saber sentar, saber conversar, o seu esposo também saber ouvir, saber escutar, respeitar. Esta parte do respeito, para mim, tem que ser uma obrigatoriedade. Então, ela se tem este poder, se tem esta capacidade, se ela sabe que ela tem o direito de sentar e falar e mostrar que não está num bom caminho. Então, pode ser uma forma dela, pelo menos, resgatar este respeito que provavelmente está sendo perdido. Então, esta é uma entidade que realmente nós temos que olhar muito para ela. São assuntos das quatro paredes, são assuntos do quarto, sim, mas denigrem aquilo que o interior da mulher. Sim, denigrem aquela mulher. Ela fica murcha, fica mesmo para baixo. Quando chega aquele momento, ela olha para ela e diz, meu Deus, para onde é que eu vou? Não é isso. Não é isso. Desencadeando outro tipo de violência, que é a violência física. Sim, porque na maior... sim. Outros chegam a agredir fisicamente os parceiros. E realmente é constrangedor. É constrangedor porque aquilo que não é prazeroso danifica. Onde, se qualquer um destes locais ela pode ir, é recebida e encaminhada dentro deste mecanismo multissetorial. Temos, dentro da polícia, temos os gabinetes, não é, de atendimento à família e menores vítimas de violência. Então, se ela vai para lá, eles não dirão lá que, olha, nós aqui só cuidamos de violência física. Não, todo tipo de violência. Então, ela vai para lá e encontra este acolhimento. Se for necessário ela ter assistência psicológica, que aliás deve ter assistência psicológica, ela vai ser encaminhada a todos estes locais, no sentido dela ter esta assistência. Se houver necessidade de assistência sanitária, então ela vai também, vai ser encaminhada para os serviços de saúde, para que ela tenha esta assistência sanitária. Não é? Então, sim. Desculpa, nós recebemos aqui a mensagem de uma irmã ou de um irmão que diz assim: Shalom, mulheres de Deus, peço um conselho. Na semana passada, minha irmã mais nova, de 16 anos, no momento em que estávamos só nós as duas, ela me disse: Mana, eu acho que preciso de uma psicóloga. E vi que ela estava meio desanimada, mas não soube. Mas agora penso que tenho que ajudar, mas não sei como. Ou a pessoa não sabe como ajudar. Então, estamos numa situação em que ela estava com a irmã mais nova, de 16 anos, e que a irmã diz que precisava de um psicólogo. Mas, no entretanto, a irmã diz que não soube o que dizer a ela, mas agora ela acha e ela sente que precisa de ajudar a irmã e ela quer um conselho. Como é que ela pode ajudar a irmã? Primeiro, felicitar esta irmã atenta. Sim, a irmã é muito atenta. Sim, conseguiu notar alguma alteração. E repare que esta faixa etária dos 16 anos é uma faixa etária em que eles estão numa turbulência. A irmã não sabe o que se passa com a sua irmãzita, não é? Mas já é de bom tamanho que ela tenha conseguido perceber que algo anormal está a acontecer com a minha irmã. Então, eu não sei onde é que ela está, mas acredito eu que aonde ela estiver, há uma unidade sanitária próxima. Dentro das unidades sanitárias tem os serviços amigos de adolescentes jovens, os SAS. Pode muito bem encaminhar a sua irmãzita para o SAS. Aquelas colegas que trabalham, aquelas enfermeiras que estão no SAS, elas estão preparadas para lidar com as adolescentes. Então, dependendo daquilo que elas vão encontrar, ela já está dentro da unidade sanitária, já está dentro para a unidade sanitária, pode dirigir-se ao SAS aí na unidade sanitária e eles lá vão encaminhar para que a irmãzita tenha esta assistência.
Tá é, bom. é uma forma, não é? Que nós É uma podemos forma. mais... E já está facilitado mesmo, porque a irmã mais nova aí que se aproximou e disse que precisava. Já é muito já é um bom, caminho já é bem muito andado. bom. Porque Temos muitas mais. vezes calam-se. Desculpa, irmã. Temos mais uma mensagem. Paz, irmãs, eu sofri muitas vezes violência com o meu próprio marido. E hoje eu já não sinto mais prazer por ele. Só passo a expressão, né? Só faço sexo só para agradar a ele. E eu sofri. Passo a expressão, né? Só faço sexo só para agradar a ele. E eu sofri. O que faço? O que faço? Ela quer saber o que ela faz. Qual é o conselho que nós podemos dar a essa mulher? Ela diz que sofreu muitas vezes violência sexual com o próprio marido. Ela ainda continua com o marido, por isso é que ela diz que ela já não tem prazer, simplesmente faz só por fazer. Então, qual é o conselho que nós podemos dar a essa irmã? Infelizmente, é uma das consequências da violência. Da violência, É uma sim. das consequências da violência. Tem que estar. Provavelmente, se ela tivesse alguma alternativa, ela diria que não, esta vida para mim não. E seria provavelmente, será ou seria uma família a ser destruída, não é? Infelizmente, esta é a consequência deste tipo de todo tipo de violência, mas neste caso a violência sexual, aquela que nós não falamos dela. O que eu acho que ela pode fazer, se sente constrangida em ir a um gabinete, por exemplo, todas as esquadras, por exemplo, têm um gabinete de atendimento confortável. Se for, por exemplo, as unidades sanitárias têm o setor de atendimento às pessoas vítimas de violência. É um local específico. Ela chega numa unidade sanitária, não sei onde é que ela se encontra. Se estiver aqui na cidade da Beira, os centros de saúde têm esses gabinetes. Ela vai para lá e vai encontrar física oferecida. Também tem os psicólogos lá para prestar esta assistência, para poderem ajudá-la a resgatar a autoestima dela, a resgatar-se, a ficar... E a partir de ser encaminhada para os outros serviços que são oferecidos, portanto, essa assistência psicossocial que é oferecida, não é? Através da ação social, pode encontrar esses serviços todos. Então, são algumas portas de entrada que nós estamos a compartilhar com ela, que ela pode chegar e depois ser encaminhada. O que ela não deve fazer é ficar quieta. É ficar aí onde está, porque se perca o problema, é muito mais sério. É muito mais sério. Então, ela deve ir o quanto antes. Ela ganha coragem, vai, chega lá, conversa, apresenta a situação. Então, eles vão procurar encontrar mecanismos de ajudar a fazer a gestão deste problema, que não é pequeno. Eu ia deixar ficar aqui também. Quero acreditar que não são só estas pessoas, são muitas as pessoas a passarem por isso. A primeira coisa a fazer é procurar ajuda. Seja ela psicológica, seja ela física, clínica, mas precisam de procurar ajuda e não cruzar os braços. Porque nós tendemos realmente a fazer isso e isso causa danos. Estamos aqui e falamos muito de danos que esse tipo de violências causam. Então, o primeiro passo aqui é procurar ajuda, seja ele de onde for, mas tem de procurar ajuda e não simplesmente calar e esconder aquilo que tem lhe afligido. E falando da violência sexual, eu gostaria de saber, a privação de sexo pode-se considerar violência sexual? Pode ser, sim. Porque se eles são um casal, sim, são um casal, o casal deve fazer esta componente sexual. Talvez nós tenhamos que entender esta privação, por que é motivada, de que é motivada. O que é que motiva esta mesma privação? É mesmo porque um dos dois é infiel e depois acha que uma das formas de castigar, uma das formas de fazer valer a
a sua, sei lá, não sei qual dos dois, se for um homem, por exemplo, a sua grandeza dentro de casa é eu vou me satisfazer e tu ficas aqui. Será que é por aí? Será que, então, eu acho que há que se perceber, mas que é uma das formas de violentar? É. É sim. É sim. Sim. E, por exemplo, tem daquelas situações em que, vamos lá supor, a mulher descobre, não é, que o marido tem tido relações fora, né, relações extraconjugais, sim. Então, e nesse contexto, a mulher recusa-se a fazer, não sei se esse é o termo certo, né? A se relacionar com o marido sexualmente, assim, de forma desprotegida por conta dessa situação. O que é que nós podemos aconselhar a esse tipo de situação? Em que a mulher descobre, porque existem, sim, porque esse tipo de coisa acaba desencadeando essa violência dele, sim, violência física. Porque o homem diz, não, por que você não quer manter relações sexuais assim, de forma normal, quer, sim, ou mesmo abstinência. Então, como é que nós podemos aconselhar? Existem muitas mulheres que passam por esse tipo de situação. Então, eu acho que essas duas pessoas precisam encontrar juntas uma maneira de conciliar e até conseguirem retomar a sua vida sexual. Então, temos vários caminhos, né? É aquilo que eu estava dizendo, a cultura do psicólogo não pode ser vista de uma maneira de tabu. Então, nós temos que realmente aproximar as pessoas que nos fazem ou nos fazem sentir confortáveis, que é para pedirmos ajuda. O que não devem fazer é se inibir, né? É se inibir de procurar ajuda. Então, é necessário procurar ajuda. Principalmente, primeiramente, os dois procurarem uma solução. Primeiro os dois, depois fora. Bom, o programa está muito bom. Temos ainda muita coisa por falar, por abordar, mas porque o tempo já... Então, nós vamos... eu quero pedir às irmãs para deixarem ficar aqui as últimas considerações finais, né? Irmã Stella, vamos começar por si. Bom, falou-se de muita coisa. Falou-se da mulher como foco. Então, eu iria dizer a essa mulher para buscar sempre ajuda. Não ter vergonha, não ter medo de procurar, não ter medo de falar, porque o silêncio realmente pode matar. O silêncio pode matar. Então, é importante que procuremos ajuda. A perspectiva da paz, da tranquilidade da mulher é prospectada, né? Na cura de feridas causadas pela violência. Temos que sempre buscar fortalecimento na fé, principalmente para nós crentes. E dizer que nós mulheres, principalmente nós mulheres cristãs, principalmente nós aqui presentes, temos esse papel preponderante, temos que buscar ajudar cada mulher que precisa de ajuda. E se nós temos esta ferramenta, é uma ferramenta que se calhar Deus nos deu e é para usarmos. Muito obrigada. Sim, irmã Graciane, nosso tempo já se foi. Muito obrigada. Sim. Realmente, o que eu gostava mesmo de deixar, de compartilhar, é que nós temos que educar a nossa sociedade para o respeito, o respeito com o próximo. O respeito com o próximo. Temos que educar, não é, a sociedade acerca dos direitos, não é, humanos, principalmente os direitos da mulher.
queria dizer também que dentro das nossas famílias nós temos que amar-nos uns aos outros. É de extrema importância. Quando nós nos amamos e respeitamos uns aos outros, então nós conseguimos perceber quais são os nossos deveres, quais são os direitos da outra pessoa. Temos que permitir que todos tenhamos oportunidades iguais. Homens, mulheres, que tenhamos oportunidades iguais para que nós consigamos ter também, realizar talvez atividades que possam empoderar-nos, tanto nós mulheres quanto aos homens também. E por fim, que se deixe a mulher florescer. Muito obrigada. Sim, já estamos mesmo no fim do nosso programa. O programa é esse que vai ao ar todas as quintas-feiras, que é o programa de Mulher para Mulher. E, sim, estivemos aqui a falar sobre a violência doméstica, com mais enfoque para a violência contra a mulher. Então, em jeito de fecho, eu gostaria de apelar a todas as mulheres que, acima de qualquer situação, acima de qualquer circunstância, busquem sempre a Deus. Então, que Deus, Ele melhor vai orientá-la a solucionar tudo aquilo que você tem como problema. Então, que Deus possa abençoar a você, mulher, grandemente, que Deus possa guardar a sua casa, que Deus possa guardar a sua família, e procurem sempre dialogar. É muito importante nós dialogarmos com as pessoas. Então, procurem sempre dialogar. O diálogo pode evitar qualquer situação de violência. E porque já estamos mesmo no fim, quero convidar a irmã Graciane para poder orar, só para fecharmos. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus de toda a glória, te damos graças, Pai Santo, por este momento que o Senhor nos concedeu. Obrigada, Pai Santo, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sê conosco, Pai Santo, sê com todas as mulheres, ó Deus, estenda a sua mão onipotente sobre todas elas, empodere-as, Senhor amado, com conhecimento, que as nossas famílias, Pai, sejam locais melhores. Estenda a sua mão, Senhor amado, sobre todos nós. Agradecemos-te, Pai Santo, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. No teu nome, Pai, pedimos desde já te agradecemos. Amém. Amém. É dessa que nós nos despedimos. Muito obrigada pelo carinho da vossa audiência, e quero convidar, antes mesmo que eu me esqueça, quero convidar a todas as mulheres a fazerem parte do nosso culto todas as quintas-feiras pelas 17 horas. Então venha participar do culto das mulheres, preparem cedo, organizem o vosso jantar, organizem os vossos filhos, organizem a vossa casa. Então preparem-se muito cedo para poderem aprender aos pés do Senhor. E quero agradecer a Deus por essa oportunidade, e não só agradecer a Deus pela vida dos meus líderes, dos nossos líderes, o apóstolo e a bispa Zaida, e desejar a todos uma continuação de uma feliz tarde. Muita bênção. Espaço Mulher, de mulher, para mulher, com dicas de saúde, bem-estar, culinária, família, conselho e dicas bíblicas de mulher para mulher. Tudo num só programa, todas as quintas. Conversa com várias mulheres, das 10 às 11 horas, aqui na Trombeta FM. Espaço Mulher, de mulher para mulher.